Bom dia a todos. Começamos agora mais um Morning Call com a Extor, do dia 20 de abril de 2020. Falando um pouquinho aí, pessoal, da semana que passou, nós tivemos aí os mercados positivos, tanto aqui quanto lá fora. A segunda semana positiva. Lógico que a semana anterior foi mais forte, tá? Tivemos lá aquela subida acima de 11% dos mercados. Fechamos no positivo também na semana passada, aí Bovespa fechando aí próximo dos 79 mil pontos, e FIX subindo também, e tivemos aí uma queda de toda a curva de juros, tanto 21, 23, 27, e inclusive aí vocês podem ver aí pelos números uma queda na inclinação da curva, ou seja, os DIs mais longos caindo mais do que os mais curtos, então isso vem com toda aquela questão da aversão a risco que vem diminuindo no mercado. Então, os títulos mais longos dos países de risco, no caso do Brasil também, vem diminuindo. Então, isso vem positivo. É a segunda semana seguida que as curvas de juros apresentam essa tendência. Tá? Então, um sinal muito bom. Na contrapartida, o dólar voltou a subir, então devolveu um pouco daquela queda da semana anterior, subindo aí 2,53. É um ponto para se prestar atenção como que vai ser aí a briga nessa semana, a briga de forças, Banco Central entrando, já atuando agora nessa segunda-feira também, para tentar trazer isso para uma estabilidade. Tá? Então, esses são os indicadores, lembrando que lá fora foram aí duas semanas fortes de ganhos também. Nos Estados Unidos, aí, essa somatória das 2 semanas foi um corte, aí, uma subida recorde, se a gente for pensar, dos últimos 20 anos. Falando um pouquinho aí de coronavírus, então um ponto aí do final de semana, a Turquia supera o Irã em casos e mortes, se tornando aí o hotspot do Oriente Médio. É um tema até que a gente trouxe aí no último morning, que seria aquela questão do realmente a falta de isolamento, de políticas que eles têm lá. Então já se refletiu agora e é um ponto para se acompanhar. Se vai aumentar agora essa curva deles, que parece que não achatou ainda. Nos Estados Unidos, houve aí ultrapassando a marca das 100 mil mortes, porém, os casos diários vêm diminuindo, então isso é uma sinalização positiva. E no mundo a gente chegou aí próximo de 2 milhões e 400, aí 2 milhões e 400 casos globais. Tá? Então é mais um ponto para a gente também ter no radar. Agora vamos falar um pouquinho de China, que acho que foi um dos principais pontos que o mercado olhou na semana passada, que foi a divulgação do PIB chinês para o primeiro TRI. Então veio com queda, mas já estava aí esperada, já estava contratada essa queda, então veio aí um número de 6,8% negativo quando comparado com o primeiro TRI do ano passado. Então as projeções estavam bem, o desvio estava muito alto, tá? Então tinham aí previsões até de expansão de algumas casas, de 2%, 3%, mas as principais aí giravam realmente em torno de 5% até 10% de queda. Então, esse foi um número que foi considerado até positivo pelos mercados, então isso trouxe um pouco de ânimo. Então, é curioso, né, o cenário que essa crise nos trouxe, uma queda na divulgação de PIB trimestral da China na ordem de 6,8%, e ainda assim o mercado receber isso assim, até com um certo otimismo. Só para colocar alguns pontos que eu acho importante a gente ter, a produção industrial mostrou uma queda de 8,4% e o varejo uma queda de 19%. Então, isso nos mostra um ponto de atenção ou seja, então a produção industrial ela veio com uma queda em linha ou até um pouco melhor do que projetado. Então, ou seja, a produção retomou, vamos dizer assim, parou de piorar. Principalmente quando a gente pega o mês de março, aí, o projetado para março é uma queda de 15%, e a queda veio na ordem do 8%, então para março já veio uma produção industrial melhor, só que quando a gente olha consumo, a gente tem aí uma notícia ruim, pegando o mês de março, por exemplo, onde a previsão aí era de uma queda de 1%, 1,1%, e a queda veio no mês de março para 8%. Tá? Então, assim, o consumo ele apanhou forte na China, então eles voltam à atividade, mas o consumo, as pessoas não estão ainda confortáveis em consumir, e esse choque de demanda, aí tanto para o mercado interno deles, mas que se reflete também no mercado global, sendo aí o maior país consumidor, vamos dizer assim, principalmente commodities e
toda essa cadeia. Isso é um sinal negativo e a gente pode vir a ter reflexos, tá? Então aquela volta em V da economia que a gente tanto vem escutando aí, ela pode, no varejo, aí no consumo da China, a gente pode estar encontrando um DNA que, se refletir para as outras economias, mostra essa preocupação que a gente já vem falando, que o consumo pode impedir aí essa recuperação mais rápida. As pessoas vão voltar da crise, a economia pode voltar a girar, mas o consumo pode ter aquele fator lagging que a gente fala, de atraso, e isso pode refletir na retomada da atividade. Então, isso acho que seria um ponto negativo. O mercado parece não ter refletido tanto isso, foi mais aí na onda do otimismo que vinha sendo carregado nas últimas semanas, mas aqui eu passo para vocês realmente um ponto de atenção para a gente ter esse olhar. Outro ponto que a gente gosta de mencionar, que às vezes vem à tona, às vezes não vem tanto durante as semanas aí, dependendo de como o coronavírus se comporta, mas a questão do petróleo lá fora. E aqui eu vou entrar só um pouquinho num ponto, tentando não ser muito técnico, mas que eu acho importante a gente ter, tá? Então, assim, o petróleo vem em queda, e principalmente o petróleo, aquele que demanda mais armazenamento, mais storage, aquele WTI negociado nos Estados Unidos. Então, ele é extraído da terra, no meio ali, vamos pensar no Texas, Oklahoma, e ele precisa ter aí bastante capacidade de armazenamento, diferentemente daquele petróleo, o global, vamos dizer assim, aquele que é medido pelo Brent, que é do Mar do Norte, enfim, que é feito em alto mar e tem outra capacidade de armazenamento, é diferente. Tá? Então, 2 pontos principais. A gente está tendo aí uma queda dos contratos mais recentes. Então, a gente viu aí, principalmente de ontem para hoje, uma queda muito forte no contrato mais próximo, contrato futuro do WTI, onde ele caiu aí, chegou a bater nas mínimas aí de $14. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, e aí eu gostaria que vocês olhassem aqui nesse gráfico que eu trouxe, para vocês verem. Então, aqui, basicamente, isso aqui são os vencimentos, tá? Essas cores. Então, o vencimento mais próximo, maio de 2020, até o vencimento mais longo do ano, aí, ou pelo menos a gente colocou aí outubro de 2020. Esses contratos são negociados até 21, 22, até mais para frente, tá? Até lá 2030 tem. Mas os mais líquidos, tá? Que são os desse ano. Então, a gente vê aqui esses vencimentos até outubro de 2020 e olha só como que se comporta aqui, aí desde lá do dia 6 de janeiro, tá? E aí a gente vê até o dia 13 de abril, mas para vocês acompanharem como que eles andam bem próximos, tá? Ou seja, esse spread, historicamente, ele traz aí uma diferença de 40, 50 centavos de dólar. Ou seja, se o vencimento de maio estivesse sendo negociado a $15, em média você esperaria aí uma negociação desses vencimentos de outubro, por exemplo, na ordem de 15,50, 16. Isso basicamente reflete aí um custo de armazenamento, ou seja, a ponta que vai entregar isso daqui 6 meses está te cobrando ali, a commodity não rende juros, mas tem ali o custo de oportunidade, claro, mas tem esse custo de armazenamento que está embutido nessa entrega mais longa. Mas quando a gente vê a partir de março, lógico, e isso veio aí em linha com aquela briga entre OPEP e Rússia, mas mesmo com essa definição que a gente teve nas últimas semanas, a gente vê que essa diferença ela abriu consideravelmente. Então, a gente tem aí uma negociação para o mês de maio que vai fechar amanhã, tá? Então, encerra na terça-feira agora a negociação desse contrato, sendo negociado aí abaixo de $15, enquanto a gente tem esses contratos aí com vencimento setembro e outubro sendo negociados acima de $30. Tá? Então, essa diferença de calendário, o spread de calendário que se fala no mercado, ela ficou muito grande, principalmente, então, por essa questão do custo do armazenamento, que a cada dia esse surplus, né, esse superávit de produção vem aumentando. Então, choque de demanda no mundo inteiro. Então, menos pessoas voando, menos pessoas dirigindo, indo trabalhar. Tudo isso tem afetado a demanda de forma extremamente relevante, a demanda pelo petróleo. Então, a oferta, por mais que você tenha negociado aí uma diminuição aí dos principais países, ela não foi suficiente e esse custo de armazenamento está sendo refletido. O segundo ponto, claro, é a questão do custo de oportunidade, uma vez que os juros
globais vem caindo, então esse custo de oportunidade também vem diminuindo. Então esses dois fatores juntos estão colocando uma pressão extremamente forte. Isso é o que eles chamam no mercado de contango, tá? Esse é um termo técnico, mas só para vocês entenderem que é essa diferença, esse spread que a gente falou. Então hoje tem se falado bastante aí de um super contango no mercado, que essa diferença que a gente está vendo aqui no gráfico abriu exponencialmente. Então esse é um ponto que a gente vai talvez aí nos próximos mornings falar bastante, porque ele é muito relevante. Então agora amanhã já fecha o de maio, ou seja, abrindo o próximo aí sendo mais negociado de junho, que já está ali na ordem dos $22. Ele até caiu menos, para a gente entender essa abertura aí na última noite. Então o de maio nesse fechamento caiu, abriu com queda extremamente relevante, enquanto de junho menos, e os outros também caindo menos. É como se fosse uma curva de juros, tá? Se a gente for colocar, que seria essa curva a termo do petróleo, e ela vem abrindo bastante, tá? Então esse é um ponto relevante. Falando aí da semana que passou um pouco de Brasil, a gente teve aí a saída do ministro da Saúde e da sua equipe, tá? A saída do Mandetta. Então já era algo que vinha sendo falado bastante nas últimas 2 semanas, então talvez não tenha surpreendido tanto. Teve lá um boato no começo da semana que foi postergado, mas ao final da semana aí houve a saída. A gente tem aí já entrado novo ministro, então a gente vê um discurso mais alinhado com o governo. Então, lógico que ele trouxe bastante aí um pouco a questão da ciência, mas a gente entende aí já que é um movimento muito mais, uma decisão tomada pelo governo, então isso deve trazer um pouco mais de alinhamento com o discurso do presidente. Tivemos no final de semana manifestações por todo o Brasil pró-governo e contra os governadores de forma análoga. Então, Bolsonaro, inclusive, participou aí de um evento. Então, trouxe aí, inclusive, essa nova briga que, se antes era com o Mandetta, agora voltou aí a boca do canhão para o Rodrigo Maia. Então, colocando aí frases como não vamos negociar, não queremos negociar nada. Tinha até comentado aí na semana passada que para interlocutores que Maia tinha aí o objetivo de tirá-lo do poder, enfim. Então essa briga, a gente fala bastante aqui, ela é muito importante. É importante que não haja essa briga ou que ela passe, para que o legislativo e o executivo voltem a ter uma comunicação. Lembrando um ponto aí que principalmente a delicadeza da situação entre Rodrigo Maia liderando aí a Câmara e Paulo Guedes, tá? Que é um ponto também importante para as reformas posteriores à crise, que a gente vinha falando aí antes dela aparecer. Então essa interlocução entre os dois ela é algo importante, extremamente relevante, e parece que houve uma deterioração na semana anterior, tá? Então acho que principalmente essa relação então Maia com Bolsonaro e com Guedes a gente vê aí com certa cautela, porque houve aí uma piora expressiva na semana passada. Tivemos também aí o STF soltando alguns comunicados aí pelos seus ministros, e os principais pontos aí dando um pouco mais de, vamos dizer assim, um pouco mais favorável para os governos estaduais, colocando que realmente eles são ali os responsáveis em determinar quais são os serviços essenciais em cada um dos seus estados e não o governo federal. Então isso é vamos dizer assim, um comunicado direto àquilo que o Bolsonaro vinha colocando sobre determinar, enfim, o que vai reabrir, o que não vai, e dando peso aí maior para que os governos estaduais tomem essas decisões. Então outro ponto aí que foi colocado. Falando um pouco aí da semana que começa, nós temos aí, vamos falar só um pouquinho da agenda mais fraca essa semana. Vamos ter lá nos Estados Unidos PMI e bens duráveis, aqui no Brasil as contas externas e também a confiança industrial, que eu acho um ponto relevante. Falando um pouco aí do que a gente tem aí para esperar do vírus, do corona, a evolução do tratamento que saiu na sexta-feira, que deu até um ânimo extra aí nos mercados, um tratamento da empresa Gilead lá fora. Então mostrou aí resultados promissores dessa farmacêutica. Vai ser mais acompanhado aí essa semana. Claro que o discurso deles vem sempre em linha com a ciência, ainda mostrando que ainda não são conclusivos os resultados, apesar de muito promissores. Então é algo importante para a gente olhar se houver uma evolução, o mercado vai reagir de forma bem positiva.
Hoje começam aí reaberturas na Alemanha, de comércio e algumas partes essenciais da economia. Então, a gente vê que é importante isso principalmente para olhar como um espelho para as próximas que vão vir a fazer isso. Então, a Alemanha tem sido muito elogiada na sua condução da crise, com resultados aí até positivos, e agora é um dos primeiros países a falar aí da reabertura e sendo uma das potências globais. É importante que essa reabertura seja feita de forma coordenada e com êxito. Isso vai dar aí mais ânimos para que outros países tomem medidas semelhantes. Então, acho que essa reabertura ela se torna aí um fator importante para os outros países. E aqui no Brasil, olhando um pouco aí mais essa nova atuação aí do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, então, olhando o que ele vai colocar realmente, ele com um tom mais conciliador entre ciência e governo, pode ser positivo. Foi aí bem laureado aí pelas pessoas que desejaram boa sorte, claro, dando aí o caso dos governadores, lógico, indo mais para o lado da ciência, o governo central voltando aí para o lado da economia. Vamos ver como que ele conduz isso. Então, acho que essa semana também traz aí esse fator extra para a gente olhar. Lá fora, a gente vai ter aí, a gente já tem os futuros nos Estados Unidos abrindo em queda, creio que principalmente com essa força aí baixista do petróleo. Então, essa é uma briga lá do petróleo, então, principalmente dos traders ali na última ponta, uma vez que encerra amanhã aí esse contrato de maio, que é o mais próximo. Então, isso realmente joga os mercados para baixo. Também uma devolução aí técnica, vamos dizer assim, de 2 semanas bem fortes lá fora, de alta forte, mas que realmente tem um fator de correção aí técnico também. E essa semana nós teremos a parte bem forte aí da entrega de resultados lá nos Estados Unidos, onde próximo de 1/5 das empresas de capital aberto lá fora vão divulgar resultados. Nós teremos aí algumas das aéreas, Delta e South Airlines, e principalmente as gigantes de tecnologia, que hoje movimentam bastante o índice lá fora, que é bastante focado em tecnologia. Então, nós vamos ter aí gigantes como Alphabet, que é do Google, IBM, Netflix, Amazon. Então, são empresas aí que vão movimentar bem forte o índice, obviamente, e é importante entender delas como tem sido o efeito da pandemia. Então, acho que o mercado procura por esse tipo de sinalização e essa semana isso vai trazer bastante, talvez aí seja mais relevante mesmo que a agenda que não vem tão forte. Lá nos Estados Unidos, já vem se falando aí de uma nova rodada de suporte a pequenas empresas, para aqueles small business loans que a gente vê lá fora. Então, só para vocês terem ideia, a gente comentou aqui até aquelas sopas de letrinhas lá da ajuda do Fed, enfim, na semana passada e retrasada, e essa ajuda ela vinha na ordem de 350 bi, ela já se encerrou na quinta-feira passada, então 350 bi de dólares que já acabaram, os pequenos negócios pedindo esse auxílio. Então, todos os políticos lá, e aí tanto democratas quanto republicanos já estão se juntando, e aí no fim de semana essas conversas já aceleraram para uma nova rodada, porque esse é o chão da economia ali. Então, o Main Street ali e os small business vão precisar desse suporte, e eles já viram que 350 bi então não foi suficiente. Eles devem vir aí com mais um valor, e essa semana talvez não seja aprovado, mas seja trazida aí mais clareza na magnitude, na velocidade que essa nova ajuda vai vir. Então, isso, lógico, não é diretamente para o mercado, porque a maioria dessas empresas não está no mercado de capital aberto, mas claro que isso, como efeito na economia, também pode trazer aí mais otimismo se vier uma ajuda relevante e bem coordenada, como pode trazer aí um tom mais pessimista se ela não for bem coordenada entre os políticos ou vier uma magnitude realmente que não satisfaça. Tá? Então, é outro ponto importante. Falando um pouco aqui de Brasil, a PEC de guerra volta para a Câmara, então ela tinha sido aprovada e ido lá para o Senado. Ela volta agora, então, para a reedição. Isso é um ponto aí daquela queda de braço que é importante de acompanhar o que vai acontecer. E a MP verde e amarelo, aquela medida provisória 905 que trata aí de questões trabalhistas, essa aqui ela é importante não só pelo conteúdo, mas também pela sinalização entre
talvez um novo ponto de atenção, que seria a relação aí de Bolsonaro, do governo central com o Senado. Então, o governo central tem confiança que essa medida ela vai ser votada hoje e deva passar no Senado, enquanto muita gente já coloca aí que ela volta, ela não passa com esse texto pelo Senado. Então, toda a relação agora entre Bolsonaro e Alcolumbre também passa a ser um ponto focal. Na semana passada, Bolsonaro até coloca lá o Alcolumbre como seu chapa, mas ele deu aí fez alguns comentários até no Twitter, dizendo que não passaria, não votaria esse texto na forma que ele vem. Então, isso, tanto pelo seu conteúdo, mas também por essa sinalização entre essa união deles aí mais forte ou mais fraca, isso realmente vai trazer um pouco de conforto ou desconforto para os mercados. Eu trouxe aqui um último gráfico só para a gente olhar, que seria as previsões de ganhos, de lucros das empresas do indicador S&P 500 lá fora. Então, só para a gente ter um pouco da dimensão aí do que vinha se falando e a importância aí dos resultados dessa semana. Então, é óbvio, tá, que as quedas nos lucros esse ano viriam. Lógico, a proporção, o tamanho disso ainda não estava bem definido. Agora a gente pode ter um pouquinho mais de clareza com essa temporada de resultados, mas só para vocês terem ideia, aí os principais bancos de análise lá fora vêm colocando. Então a gente vê aí que para 2021 aqui em vermelho esse lucro por ações, né, do índice. Então esperado aí uma queda. Vamos colocar aqui na mediana, tá? Próximo de 21, 22% aí na mediana de queda, tá? No lucro do somatório das empresas do índice, enquanto para 2021 existe essa retomada que é mais ou menos parecida, se a gente pegar a mediana aí, uma volta próxima de 19, 20% dos lucros. Só que quando a gente fala aí de 2 pontos, né? Quando a gente fala de uma queda e uma volta na mesma proporção, a gente não está falando do mesmo patamar. Então, uma queda de 20, uma volta de 20, você não voltaria para o mesmo patamar, e nós estamos falando aí de um espaço de 24 meses, ou seja, já dá um pouquinho de mostra. Lógico que esses números, essas previsões podem mudar, mas só para vocês terem ideia, essas previsões 2, 3 semanas atrás estava na ordem aí de 11 a 12% de queda em 2021, de 2020. Então a gente já vê aí um aumento, quase que o dobro na queda nos lucros das empresas. Então isso é relevante, e a retomada ela também vai ser, por mais que um número expressivo, aí uma volta de 20% ano que vem, mas sobre uma base mais baixa. Então a gente pensaria aí dezembro de 2021, as empresas do índice americano estariam tendo lucro, vamos dizer, próximo, mas na verdade é até abaixo do que elas estavam aí em 2019. Então, isso é um ponto que a gente tem que olhar, porque nós estaremos falando aí das empresas realmente retomando aquela tendência de alta nos lucros, que historicamente, né, ela é natural, as empresas tendem a render mais ao longo do tempo, mas a gente fala aí de provavelmente 2 anos, isso no agregado, tá? Claro que vão ter setores que vão cair muito mais que isso e não vão retomar tão cedo, tem outros que vão retomar mais rápido, tá? Mas a gente estaria falando aí no agregado, 2 anos de lucros aí das empresas estagnado, passando primeiro por uma queda, depois uma retomada. Então, toda aquela conversa da recuperação em V ou em U nos mostra aí um pender um pouco mais para o lado do U. Então, a gente tem que ficar atento, porque isso vai se refletir nos mercados, claro, quando os fundamentos voltarem, tá? Então, ainda o mercado atua bastante, tem atuado bastante mais no irracional, mas esse é um cenário que mostra para a gente aí, quando os fundamentos voltarem, a gente tem aí 2, possivelmente um terceiro ano de retomada, tá? Então, mais um ponto importante. Com isso, encerramos o Morning Call, pessoal. Nos vemos aí na quarta-feira, semana mais curta aqui no Brasil, então amanhã é feriado, não temos mercado, mas quarta-feira estamos de volta para falar aí lá fora funcionando normal segunda e terça. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam aí nas redes sociais, ficam aí nossos contatos. Quem tiver dúvidas, nos mandem no e-mail, eu respondo para vocês. Teremos também mais lives essa semana. Na quinta-feira, nosso canal no YouTube vai estar transmitindo aí uma live com o João Braga, da XP Asset. Então, vai ser um papo bem bacana. Vamos ver bastante aí um pouco da visão dele aí
cara muito de mercado aí, impressionante aí o conteúdo que a gente vai poder extrair. Então, contamos aí com todos vocês e participem e nos sigam, tá bom? Nos vemos na quarta-feira. Um abraço a todos, bom dia, bons negócios.